Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, olá, alunas, olá, professores. Estamos aqui de novo na nossa última aula, aula de revisão antes da prova. Espero que você tenha estudado, espero que você tenha aprendido todo esse percurso que nós traçamos até aqui. E eu desejo para você o melhor de tudo, né, nesse final de percurso, que você saia muito bem na prova. Então, estamos aqui de novo, eu, professora Leide, a nossa intérprete de Libras, Tamires, e o professor Marcos. Olá, professora Leide, olá, Tamires. Olá, colegas alunos, alunas, professores, professoras dos polos. É com grande satisfação que nós estamos aqui para fazer esse fechamento, não é uma finalização, porque nós temos ainda as provas que vocês vão fazer daqui a pouco nos polos. E com certeza esperamos que vocês todos possam ter um ótimo resultado. E para isso nós vamos fazer uma revisão. Isso mesmo. Vejamos aqui comigo então, pessoal. O que nós vamos rever na aula de hoje? Vamos rever sobre o empreendedorismo, cultura empreendedora, empreendedorismo coletivo, governança. Lembra? A gente tratou tudo isso na primeira aula. O tipo de empreendedor, arranjo produtivo local, cooperativas empreendedoras, inovação, flexibilidade, criatividade, o que a gente tratou na nossa última aula. Então, vamos ver um pouquinho de cada conteúdo desse. A gente vai ver também que nossos objetivos hoje são todos em prol da gente relembrar e da gente conceituar, diferenciar alguns tipos de empreendedor, estabelecer os parâmetros da criação de negócio. Então, a gente vai rever um pouquinho sobre o plano de negócio. Aí a gente vai reforçar o estímulo do pensamento criativo, a postura flexível, a capacidade de inovação que os cooperados precisam desenvolver. Vamos também identificar os tipos de possibilidades de inovação de negócio, conhecer as possibilidades de financiamento, né? Relembrar, na verdade, os tipos de assessoria para o negócio. E a gente vai entender também o posicionamento da cooperativa no mundo do negócio. Então, toda essa disciplina, ela veio também tentando mostrar para vocês alguns casos que posicionam a cooperativa no mundo. E identificar o arranjo produtivo local, como a gente pode reconhecer uma região com esse arranjo. A gente também, pessoal, é importante você lembrar que na sua cooperativa ou naquilo que você quer atuar, junto com seus colegas que possivelmente serão cooperados junto com você, vocês podem trazer todos esses significados e sentidos que a gente trabalhou durante essa disciplina inteira e implementar no seu negócio. O grande objetivo é esse, é que vocês consigam se destacar naquilo que vocês façam e que todas essas informações consigam agregar algo de novo, algo de diferente na vida de vocês. Mas vamos lá, estamos aqui para relembrar, estamos aqui para revisar, para reforçar. E já de antemão, eu já desejo aí uma boa prova ao final dessa aula para você, ok? Vamos então relembrar o que é o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele é um aprendizado, ou seja, a pessoa, ela não nasce sendo empreendedora, ela aprende a ser empreendedora. Então, o aprendizado pessoal é impulsionado pela motivação, pela criatividade, pela iniciativa, percepção de oportunidades naquele local onde você mora, e a construção de um projeto de vida ideal. Esse projeto de vida ideal está tratando da sua vida, mas não só da sua vida, mas da vida também das pessoas que são cooperadas com você dentro da cooperativa. Então, empreender é criar algo novo,
olha lá, e gerar valor financeiro e social. Então, a gente reconhece que as cooperativas, além de gerar um valor financeiro para os cooperados, ele gera também uma mudança de vida, de postura, de comportamento dos seus cooperados, e não só dos seus cooperados, mas da comunidade onde eles atuam. Então, a cooperativa é um negócio ou uma organização que estimula muito mais outros valores, além do financeiro, do econômico. Isso é importante você frisar. Continuamos aqui. O que, então, os empreendedores eles fazem? Os empreendedores, eles inovam, os empreendedores criam valores novos, diferentes e satisfações novas e diferentes, convertendo o material em recurso ou combinando recursos existentes em uma nova, mais produtiva configuração. Então, a maioria das inovações, as questões novas que surgem na sociedade são os empreendedores que propõem na nossa sociedade, né? Uma nova tecnologia, um novo produto, um novo serviço. Então, são os empreendedores que provocam essa quebra na sociedade. E aí, a gente lembrando, falando dessa quebra, dessa destruição para nascer algo novo, a gente traz também esse outro conceito, que o empreendedor é aquele que destrói uma ordem econômica existente pela introdução de novos produtos ou serviços, pela criação de novas organizações ou novas formas de organizar, ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologia. Vejam aqui comigo, nesse conceito, a gente pode perceber que engloba os vários tipos de inovação que a gente estudou na aula passada, né? O tipo de inovação inovação de processos, inovação de marketing, uma nova forma organizacional de funcionar uma cooperativa, como a gente viu na aula passada, a cooperativa virtual, é uma nova forma de organização. Então, são formas de inovar e trazer esse novo olhar para a sociedade, apresentar essa nova condição para a sociedade, numa sociedade que sempre está em mudança. Então, o novo, às vezes, é muito bem-vindo e traz também a inclusão de outras pessoas no processo de mercado. Olha que interessante pensar e refletir sobre isso. Continuando aqui, então, qual é a importância do empreendedorismo para o mercado? Qual a importância para a nossa sociedade dessa ação empreendedora? O empreendedorismo, ele ajuda a fortalecer os empreendimentos regionais locais, ou seja, uma região pobre, ela pode se fortalecer por meio do empreendedorismo, por meio da cooperativa. Através do empreendedorismo também, incentivado a geração de empregos e renda. Então, se você abre uma empresa, se você abre uma cooperativa, mesmo a pessoa que não é cooperada, ela pode trabalhar dentro da cooperativa, ou seja, ela vai ter um emprego, a cooperativa ela pode gerar empregos. O empreendedorismo, ele ajuda a desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente em períodos de crise. E a gente sabe que o mundo passa por vários períodos de crise, crise econômica, crise ambiental, crise biológica, enfim. Acaba sendo crises que o empreendedorismo, olhado ou feito de forma diferenciada, ele pode fortalecer as nações. O empreendedorismo, ele proporciona ferramentas para o planejamento do negócio. Então, à medida que você inova dentro da sua empresa, da sua cooperativa, você também está gerando inovação para outros tipos de negócios também melhorarem. E ajuda a contribuir, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando as pessoas, pensem bem aqui com a gente, quando as pessoas, elas melhoram a sua qualidade de vida, ela melhora o quê? Melhora a educação, o acesso à saúde, melhora a segurança dessa pessoa, dá condições dessa pessoa de trabalhar, ou como empreendedora, ou como funcionária, mas dá condições dessas pessoas melhorar a vida da família dela. Então, a qualidade de vida, ela passa por todo esse processo. Então, a cooperativa, ela gera um impacto muito positivo nos ambientes onde ela está,
porque ela gera acesso a cooperados, recursos para esses cooperados, mas ela também gera emprego, ela gera uma cadeia de serviços que as pessoas vão se beneficiar através desse serviço. É muito positivo, é muito importante a gente pensar sobre isso e agir nesse sentido. Continuamos aqui então, nós tratamos na primeira aula os tipos de empreendedores. São esses 3 tipos e a gente vai relembrar cada um deles. O empreendedor independente, que é aquela pessoa que aproveita a oportunidade e cria o próprio negócio. A gente vê aqui, ó, um autônomo que vai vender um alimento ali, ele acaba sendo um empreendedor que sai ali para buscar oportunidades e também mudar a sua vida. O empreendedor interno, a gente considera que é aquele funcionário de uma empresa que trata aquele negócio como se fosse seu. Como assim, professora? Ele assume responsabilidades por suas decisões nas empresas. Então, ele é aquela pessoa que acaba se tornando gestor, gerente, trazendo assim inovação para dentro da empresa e acaba se destacando. Vocês conhecem algum colega de vocês? Vocês conhecem alguém ali mais próximo de vocês que sempre está mudando de empresa no sentido de sempre ocupando cargos melhores? Então, essa pessoa provavelmente ela tem um perfil empreendedor dentro da empresa. Que ela muda da empresa, mas ela vai para outra empresa recebendo mais, almejando um cargo ou conquistando ali um cargo melhor de gerência. Então, essas pessoas, elas costumam ter um perfil muito empreendedor dentro da empresa. E o dono da empresa, ele tende a valorizar esses tipos de pessoas porque eles são pessoas que investem na empresa e levam a empresa a resultados melhores. Interessante a gente pensar e compreender sobre isso também. Se você tiver uma cooperativa, qual o perfil de funcionário que você contrataria para a sua cooperativa? Né? É a pergunta que a gente acaba fazendo para vocês refletirem. Então, o terceiro tipo de empreendedor é o empreendedor social. O empreendedor social é aquela pessoa que participa ativamente de projetos, de atividades sociais, está comprometida com as causas humanitárias. Olha que interessante, e preocupado em resolver problemas da sociedade. Mas lembra como funciona direitinho esse tipo de empreendedor social? Ele tem uma empresa que lucra, mas só que ele consegue verificar problemáticas sociais e o que ele faz? Ele atua em algumas problemáticas sociais que são alinhadas às atividades da empresa dele. Se eu tenho uma empresa de informática, que foi um dos exemplos que a gente usou, aí a pessoa vai lá, vê que tem um problema lá, que o pessoal não tem acesso, não tem dinheiro para pagar curso de informática e fornece aquele serviço a comunidades mais carentes. Olha que bacana. Então, é uma responsabilidade que ele cumpre, né, com a sociedade e sana um problema social. Esse é um mero exemplo, existem vários outros exemplos que a gente poderia relembrar aqui, né? Acaba sendo uma perspectiva muito interessante. Professora Leide, é importante também a gente lembrar daquele exemplo que a gente falou ao longo da aula, em que a gente discorreu sobre o empreendedor, sobre os tipos de empreendedores, das cooperativas que estão voltadas hoje para a questão da coleta, não é? De materiais recicláveis, né? Então, ao conversar com essas pessoas, a gente percebe que as suas lideranças, né, os seus cooperados, além de saber executar muito bem as suas atividades, de fazer a separação, de fazer a destinação correta, saber dar o tratamento adequado aos resíduos, aos materiais recicláveis, eles também fomentam essa discussão na sociedade. Eles ficam felizes em poder dizer para as pessoas como elas devem fazer para separar os materiais, não é? E esse movimento tem crescido dentro essa ideia de melhoria da sociedade, não é? Então é um empreendedorismo social que vai além das portas da cooperativa. Ele transpassa, vai até a casa do cidadão, a sua empresa, a sua escola. E é nesse sentido que eu gostaria de dar minha contribuição sobre o empreendedor social. Gera conhecimento na sociedade também o empreendedor social. Isso é ótimo, é louvável. Muito bom, professor. Gente, então vamos lá.
Continuando, essa cultura empreendedora, ela pode ser estabelecida dentro da cooperativa? Eu diria para você que ela deve ser estabelecida dentro da cooperativa e a gente pode relembrar o que é a cultura empreendedora. Aqui a gente relembra que o ser humano, ele não nasce empreendedor, ele desenvolve essa característica no meio em que vive. Então, tem pessoas, por exemplo, que nascem em famílias empreendedoras, nascem em nações ou cidades que têm a cultura empreendedora e essas pessoas, elas acabam aprendendo a ser empreendedora. Mas pessoas, vamos pensar aqui comigo, pessoas que não nascem nesse meio, elas podem ser empreendedoras? Elas podem ser empreendedoras. Por meio do quê? De processo de aprendizado, como está ocorrendo aqui, né? Por meio de um curso desse, você pode despertar o seu interesse em empreender. Então, por meio desse aprendizado, também pode-se criar um empreendedor aí em você. Interessante isso, né? Então, vamos voltar aqui. Então, as pessoas, elas desenvolvem essa característica no meio em que vive, o ambiente, a época e o lugar podem influenciar positivamente ou negativamente essa tendência. É o que a gente acabou de falar. E aí, a gente dá aqui para você 4 possibilidades, 4 características que determinam uma cultura, a existência da cultura empreendedora. Primeiro é o contexto macroempreendedor, que se refere às políticas, aos procedimentos, à infraestrutura que o país ou um sistema político dá, né, em condições para a sua população, que podem encorajar ou inibir o empreendedorismo. Então, nações que encorajam o empreendedorismo, elas oferecem para suas populações políticas, procedimentos e uma infraestrutura mais adequada para que as pessoas possam empreender. E uma segunda característica é o contexto do indivíduo empreendedor, que refere-se à história familiar, à tradição empreendedora, se é uma tradição familiar também, às influências culturais que esse indivíduo sofre ou exercem sobre esse indivíduo e a oportunidade educacional. Eu diria para vocês que nesse curso Técnico Cooperativismo vocês estão tendo uma oportunidade educacional para serem diferentes, para serem empreendedores. Um terceiro item também são as características individuais. As pessoas, quando elas passam um processo da sua vida, um processo de formação, elas podem adquirir algumas características pessoais que são características do empreendedor. Que características são essas? Elas podem ser pessoas que têm energia, que têm comprometimento, pessoas que têm visão, pessoas que têm um objetivo de vida a serem alcançadas, pessoas que têm coragem. Então, todas essas são características que podem fazer com que um empreendedor desperte em você, né? Eu tenho coragem, eu tive uma necessidade, eu fiquei desempregado. Então, são algumas condições que geram um empreendedor. E você, junto com outras pessoas, podem ser cooperados empreendedores. E uma última questão ou características que também determina a cultura empreendedora é a práticas em empreendimentos. Referem a diferentes maneiras que a pessoa pode empreender, como iniciar, desenvolver e sustentar uma atividade de empreendimento cooperativo. Então, esse curso acaba sendo uma grande oportunidade de vocês terem a ideia de gerar uma cooperativa conjunta e começar a empreender. A gente também resgata aqui os tipos de empreendedorismo. A gente trouxe 2 tipos de empreendedorismo para diferenciar para vocês. O empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo coletivo. O empreendedorismo tradicional é aquele em que as pessoas atuam dentro de uma empresa, é aqueles que as pessoas gerenciam a própria empresa e a sua atuação é mais funcional atrás de um foco lucrativo. Já o empreendedorismo coletivo, que refere-se a uma cooperativa, não exclusivamente a cooperativa, mas a empreendimentos coletivos, atua em empreendimento coletivo. O seu papel é administrar e gerenciar uma produção coletiva e a sua atuação acaba sendo mais política do que funcional. Então, veja essa diferença. O
O empreendedorismo coletivo é um empreendimento que pode ser, é um empreendedorismo que pode ser implementado dentro de uma cooperativa, de uma associação, de um colegiado, de um conselho. Então, são todas organizações coletivas que têm uma composição por várias, é composto por várias pessoas que decidem, que tomam decisões, e a partir disso eu preciso de um perfil mais empreendedor de todos esses cooperados, associados, conselheiros. Então, todas as organizações coletivas, elas podem ter esse perfil empreendedor do empreendedorismo coletivo, ok? Continuando aqui, então, para a gente compreender um pouco mais sobre empreendedorismo coletivo, é o conjunto de atores que participam dos processos de formação das orientações estratégicas de uma organização com orientação e propriedade coletiva. Aí eu dei vários exemplos agora para vocês de quais seriam essas organizações coletivas. A cooperativa acaba sendo uma dessas organizações ou possibilidades de organizações coletivas, ok? Então, dentro da organização coletiva, a gente tem que pensar ou lembrar que existe o elemento da governança. O que é? Quando eu empreendo, vamos dar uma atenção aqui, quando eu empreendo no meu negócio, eu, como dona daquele negócio, eu vou tratar com os meus funcionários, eu vou ter uma responsabilidade muito maior para eu vou me preocupar muito mais com o andamento daquela empresa, então vai ficar centrado só em uma pessoa, né? O empreendedorismo tradicional individual. Agora, quando eu coopero, quando eu atuo no empreendimento coletivo, eu tenho que mobilizar todas essas pessoas, conjunto, em prol a um objetivo coletivo. Olha que diferença. E quando essas mobilizações acontecem, eu estou fazendo acontecer o quê? Governança, que é esse elemento que a gente vai trazer agora. Então, a governança, veja aí comigo, em organizações de natureza cooperativas, de natureza democrática, de natureza associativa, pode ser entendida como poder compartilhado ou ação coletiva gerenciada. Então, é o poder compartilhado, um processo político muito grande deve existir aí, entre várias pessoas. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, todos os empreendimentos coletivos precisam exercer a governança. E qual a importância da gente exercer essa governança? A governança, ela possibilita o quê? A participação de todas as pessoas que estão nesse processo, nessa organização. Ela possibilita o engajamento, a parceria, a regulação conjunta, a aprendizagem coletiva, as práticas do bom governo, e tudo isso vai resultar no quê? Vai resultar no processo decisório estratégico da cooperativa ou da organização coletiva. E aí, a gente também vai resgatar aqui o que é esse negócio. Quando eu tenho um empreendimento coletivo, quando eu tenho que realizar a governança, eu tenho que realizar dentro de um negócio que é a minha cooperativa. E aí, dentro desse perfil de negócio, a gente traz o conceito do que é esse negócio, do que é essa organização. Vejamos aqui com o Xavier-Nato, ele diz que o negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir o quê? Bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado, alcançar recompensa financeira pelo esforço de todos. Então, imagina, esse é um negócio, é o conceito de negócio, e a cooperativa, ela é um negócio brilhante, coletivo, que a gente pode implementar e aprender nessa disciplina. E essas cooperativas e esses negócios, ele ocorre dentro de um ambiente. As cooperativas, elas são sistemas abertos que interagem dentro de um ambiente social, e por isso não devem considerar ou ser consideradas entidades isoladas. Então, o ambiente é tudo que é externo à cooperativa e interno também. E ele se divide em macroambiente, um ambiente muito maior, né, além da cooperativa, e um microambiente, que é praticamente o local menor que a cooperativa está inserido.
Vamos relembrar? Aqui está a minha cooperativa. A minha cooperativa ela está inserida no microambiente. E o microambiente existem órgãos e atores sociais que vão interagir diretamente com a minha cooperativa. Eu vou ter o governo municipal, o governo estadual, eu vou ter os meus concorrentes, são aquelas empresas ou outras cooperativas que oferecem os mesmos serviços ou produtos para o mercado. Eu vou ter os fornecedores, que são aqueles que fornecem insumos e materiais para a minha cooperativa. E vou ter os meus clientes, aqueles que compram os materiais, os produtos, aquilo que você oferece para a sociedade. Essa cooperativa, ela também está inserida no macroambiente, que é um sistema muito mais localizado a nível nacional e mundial. E nesse ambiente, a gente verifica que existe um ambiente político legal, que são o que o sistema político, os governos nacionais e mundiais de outras nações decidem se essas decisões impactam ou não na minha cooperativa. Então, eu tenho um ambiente econômico, também questão de, existe uma crise econômica, não existe? Como isso impacta na minha cooperativa? O ambiente ecológico, hoje a questão ambiental, se o mundo ele vai ser sustentável, se a gente vai continuar a ter recursos por muito tempo ou não, pode impactar as empresas. Também o ambiente demográfico, a quantidade de população, quantidade de criança, quantidade de idosos, a quantidade de pessoas, também pode provocar algum impacto na minha empresa. Também tem o ambiente tecnológico, que são as inovações tecnológicas que podem auxiliar a sua empresa, que podem auxiliar a cooperativa a trabalhar, a produzir melhor. E um ambiente sociocultural, que é todo ambiente que promove ou que advém de uma cultura local, uma cultura nacional, uma cultura também que pode ser trabalhada e diversificada, influenciada por meio de mídias sociais, que acaba sendo algum tipo ou traços de culturas mundiais também. Então veja que a nossa cooperativa, ela não está isolada, ela interage com todos esses movimentos. E aí, as pessoas que estão dentro da cooperativa, os cooperados, eles devem saber analisar, entender o que pode melhorar, o que pode fazer com que minha cooperativa desponte e entregue maior qualidade para os cooperados e para a comunidade que eles estão inseridos. Olha que interessante essa análise. Continuando, a gente tem o microambiente também, que envolve a interação da cooperativa dentro desse local mais próximo da cooperativa. Aqui a gente tem uma dinâmica em que a gente pode entender que nesse ambiente local, onde tem o governo municipal, os concorrentes, os fornecedores, os clientes, ele oferece o quê? Insumos, materiais, serviços, informações, e esses elementos, eles entram na minha cooperativa, eles passam por uma espécie de transformação, né? Se eu recebo materiais, eu posso produzir outros materiais, se eu recebo informações, eu posso melhorar processos, e aí essa cooperativa, ela vai entregar o quê? Produtos, serviços produzidos, vai entregar maior qualidade, vai entregar melhor preço para esse ambiente onde ela está inserida. E é um processo que é cíclico, né, gente? É cíclico e ocorre o tempo todo. Aí minha cooperativa recebe, entrega e devolve para o ambiente. Então, quanto mais focado na qualidade nos processos da cooperativa, mais benefício ela vai gerar para os cooperados, mais benefícios ela vai entregar para a sociedade. Interessante que a gente percebe que é um movimento, né, dentro do ambiente das cooperativas que é circular, ou que ocorre de forma contínua e rotineira e produz aí, ou pode produzir bastante benefício social. Professora Leide, se uma cooperativa ela consegue controlar bem os seus processos, compreende bem as suas entradas, compreende bem os seus processos internos, não é? Sua relação com o meio externo, não é? Dentro do micro, do macroambiente, com certeza ela vai entregar, ela terá boas entregas para fora da cooperativa. Até no que diz respeito àquilo que ela não
aproveitaria, como os resíduos, né, que a gente tem falado, né? Então, a cooperativa, quando ela passa a controlar melhor todos os seus processos, ela, através do planejamento, e por isso que os planos de negócios eles são importantes, né? Ela também consegue identificar aquilo que ela manda para fora da cooperativa que não agregaria valor e passa a agregar valor também, como os resíduos, por exemplo, de muitas indústrias, né? Ou agroindústrias cooperativas, né? Muito bem. Pois bem, pessoal, então dentro do microambiente a gente pode encontrar esses elementos e um outro elemento que a gente estudou na terceira aula. Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente relembrar. São os arranjos produtivos local, né? Arranjo produtivo local. Imagine uma região, imagine que ela tem a vocação de produzir algum tipo de produto, algum tipo de renda. Interessante vocês resgatarem isso. Eu vou deixar um pouquinho vocês pensando, resgatando sobre esse assunto e daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos. Vocês conseguiram lembrar o que são ou o que é arranjo produtivo local? Então vamos verificar o que diz o conceito e revisar, resgatar esse conhecimento. Então, arranjo produtivo local são aglomerações territoriais de agentes econômicos, agentes políticos, agentes sociais que apresentam vínculos no mesmo conjunto específico de atividade econômica por meio de uma vocação econômica local. Esse é o primeiro passo para a gente entender. Dentro do arranjo produtivo local, acabam sendo regiões que envolvem a participação e interação de empresas e suas variadas formas de representação e associação. E a gente também consegue concluir que nessas regiões inclui diversas organizações públicas e privadas voltadas para a formação, para a capacitação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, política e promoção de financiamento de negócios. Então, só para a gente relembrar aqui, o arranjo produtivo local é aquela região que mobiliza vários componentes, várias empresas e organizações em prol de uma atividade local. Se a minha localidade ela tem pontos turísticos importantes, interessantes, dá para você fazer um conjunto de organizações, conjunto de empreendimentos em volta dessa atividade econômica. Se na minha região é boa de produção de leite, então dá para a gente imaginar que vários empreendimentos, empresas, cooperativas podem atuar dentro dessa vocação da bacia leiteira, né, do gado, da agropecuária, enfim. Então, acaba sendo mais ou menos esses os exemplos de a região de arranjo produtivo local. Mas vamos entender um pouquinho mais. Aqui no slide a gente traz as principais características do APL, que é a quantidade significativa de empreendimentos e indivíduos que atuam na mesma atividade produtiva predominante de uma região e que possibilita o quê? A existência de compartilhamento, cooperação e governança entre esses empreendimentos que vão atuar nessa mesma atividade ou vocação produtiva daquela região. Veja que é um ciclo que ele não se acaba, na verdade ele se constrói, se estrutura por meio de organizações que estão focadas em atuar e se desenvolver e desenvolver a região naquilo que ela é boa de produzir. Na minha região se produz bem café. Na minha região se produz bem artesanato. Então, todas essas funções, essas atividades, elas podem agrupar empresas que produzem para aquele tipo de renda, para aquele tipo de economia. É importante a gente também relembrar
os elementos importantes desse APL. São dois. Um deles é a vantagem competitiva, que é a capacidade do empreendimento de agregar maior valor do que outras empresas em algum produto. Por exemplo, quando eu transformo leite em queijo, em iogurte, em sorvete, eu estou agregando valor ao leite. Isso se torna o quê? Uma vantagem competitiva para esses negócios que fazem essa transformação. E isso dá para fazer com vários outros tipos de produtos ou atuações econômicas regionais. Um segundo ponto, um segundo elemento que a gente pode... Aliás, ainda no mesmo elemento, a vantagem competitiva, ela não só atua sobre o outro, mas atua também sobre o mesmo mercado ou setor de negócio. Por exemplo, quando eu tenho ausência de concorrentes, isso também pode se configurar numa vantagem competitiva para o meu negócio. Um outro ponto, um outro elemento para o APL também a governança. E a gente viu a governança num outro bloco dessa aula. É a forma de coordenação e padrão de interação dos empreendimentos e indivíduos no APL. Então, se eu tenho uma região onde existem vários indivíduos, várias empresas, a gente tem a cooperativa, a gente tem o governo e uma só atividade econômica, o que eu posso fazer? Eu posso unir forças através de eventos, através de encontros, através de reuniões que vão promover o quê? Parcerias que vão fomentar cada vez mais aquele fator econômico daquela região. Então, predomina a ideia de coordenação, cooperação por meio do processo participativo, dialógico entre os atores locais dotados de diferentes naturezas e porte. Então, as cooperativas empreendedoras, inserido no arranjo produtivo local, o empreendedorismo, o cooperativismo, ele se apresenta como forma de organização útil ao desenvolvimento econômico, social e empreendedor. Então, dentro de uma cooperativa, aliás, dentro de uma região onde eu tenho o APL, o cooperativismo ele acaba produzindo esses elementos sociais muito importantes para uma região. O cooperativismo, como modelo empreendedor, mostra-se como uma forma por meio da qual as pessoas se unem com propósito e dividem o custeio do negócio. É bem como a gente vem sempre estudando nesse curso, né? A cooperativa ela é uma iniciativa empreendedora que dissemina a cultura empreendedora entre os cooperados por meio do processo de aprendizagem coletiva. Nessa aprendizagem coletiva, ela pode se inserir nas regiões de arranjo produtivo local. A iniciativa empreendedora da cooperativa se apresenta como uma interessante alternativa que depende do comportamento ético, da aceitação e partilha de poder entre os cooperados. Afinal, gente, o que a gente está falando aqui e resgatando são os princípios do cooperativismo, onde eu tenho que contar com o outro, agir com ética, agir com cooperação e trazer esse fator econômico coletivo naquele local. E aí a gente vai resgatando também 3 itens interessantes da nossa aula, que é inovação, flexibilidade e criatividade. O que é inovar, então? Inovar é aproveitar a oportunidade para atender às necessidades das pessoas, o que pode ser feito, transformado, algo que já existe ou algo que precisa ainda ser criado ou que pode ser criado. Então, inovar é trazer algo novo na sociedade. Vamos resgatar aqui o que a gente tratou na última aula, 3 tipos de inovação. Eu tenho inovação por produto, inovação organizacional, quando tenho novos tipos de organização, inovação por processo, quando tenho melhorias dentro do processo de produção, ou inovação de marketing, quando eu apresento de forma diferente aquele meu produto, aquele meu serviço. E a gente pode resgatar também os conceitos de cada um. Na inovação de produtos, envolve mudança significativa de produto e serviço. Na inovação organizacional, implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudança, prática de negócios, nas relações externas da empresa, parcerias com outras empresas, com outras organizações locais.
Na inovação de processos, a gente foca na mudança significativa do método de trabalho, da forma de produção e da distribuição. E já no marketing, é a implementação de novos métodos de marketing, como o método de estabelecimento de preço, ou como mudanças no design ou na embalagem do produto e na promoção colocação desse produto ou serviço no mercado. Então, são algumas das características que a gente traz dentro do processo de inovação. Mas, além do processo de inovação, a gente também tem o fator criatividade. Vamos relembrar também, na inovação, a gente pode focar que existe, o que acontece na inovação é fazer acontecer algo ou executar algo. Agora, quando a gente trata de criatividade, é buscar por alternativas para fazer melhor e com um custo mais baixo, ou seja, que haja aí um item de eficiência. Mas basta, é a pergunta que a gente coloca, ser inovador, basta ter criatividade? Não, é importante a gente também agir com flexibilidade. Vamos dar uma relembrada também o que é isso. A flexibilidade é a capacidade de adaptação de novas culturas organizacionais, é se modificar após receber um feedback, é saber ouvir, é ter disposição para compreender novas competências e novos comportamentos. Então, ser flexível, né, se adaptar. A gente acaba trazendo essa compreensão e para o ambiente dos negócios, do mercado, o mundo das cooperativas, é super importante a gente ter isso em mente. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que praticar inovação e tenho que agir também de forma criativa. E tudo isso pode ser aprendido. Vamos continuar. Para que eu preciso aprender tudo isso sobre cultura empreendedora, sobre criatividade, sobre inovação? Porque a gente está falando do plano de negócio e o plano de negócio é o início de um planejamento. Existem 3 definições importantes para a gente lembrar o que é planejamento. Primeiro, eu preciso ter um objetivo. Esse meu objetivo vai demandar o quê? Que eu prepare, elabore ações necessárias para alcançá-lo. E também vai demandar que eu encontre meios, recursos necessários para alcançar esse objetivo. Então, eu tenho 3 definições que eu preciso definir para que eu possa planejar. E isso é a alma do plano de negócio. E o que é o plano de negócio? É um documento usado para descrever um empreendimento e um modelo de negócio que sustenta a empresa, que sustenta a sua cooperativa. Ele é um mapa do tesouro que vai traçar o caminho que você precisa seguir até chegar a esse tesouro. Então, por que a gente precisa elaborar o plano de negócio? O plano de negócio, ele ajuda a aumentar a chance de conseguir um financiamento para a sua cooperativa e para os seus cooperados. O plano de negócio ele ajuda também a definir com clareza os procedimentos, a direção que o negócio precisa ter. Se eu vendo, o que eu vendo, quando eu vendo, como eu vendo, aonde será que tudo isso vai dar? O plano de negócio facilita o acesso a recursos financeiros e facilita que eu consiga o apoio de instituições públicas ou privadas. Ele facilita também e ajuda na eficiência e na eficácia das decisões que eu vou tomar coletivamente com os meus colegas cooperados. E ajuda a minimizar os riscos que eu tenho ou que eu possivelmente vou ter nesse negócio. Por que minimiza os riscos, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente está organizando, planejando e a gente está estudando sobre aquele setor, a gente está estudando sobre o negócio da minha cooperativa. Então, eu vou ter conhecimento para evitar tomar decisões erradas, né? Tomar decisões mais assertivas, mais orientadas e conversada com todos os cooperados. Olha que interessante. O plano de negócio ele pode dar esse apoio para a sua tomada de decisão. Então, vamos ver qual é a estrutura de um plano de negócio. A gente vai relembrar, na verdade. Vamos lá. Então, a estrutura do plano de negócio, ele é composto por capa, por sumário executivo, onde você vai colocar aqui até informações financeiras, pela
informação da empresa, informação da equipe gestora, por exemplo, quando você vai atrás de um financiamento, eles vão querer saber quem que está comandando aquela cooperativa, qual o currículo dessa pessoa, um estudo estratégico onde eu vou falar quais são os pontos fortes e fracos desse empreendimento, quais são as possibilidades e oportunidades de mercado que ele tem, quais são as ameaças, a análise de mercado que eu vou compreender quem é o meu cliente, qual é a fatia de mercado que eu vou atuar e um plano financeiro que vai dizer para a pessoa que está lendo o meu plano de negócio qual que é a possibilidade desse negócio dar certo financeiramente falando. Então veja, no plano de negócio eu tenho o esquema completo do meu negócio, do negócio da cooperativa. E aí eu posso estudar mais, eu posso alterar, eu posso adaptar, eu posso mudar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Então eu posso adequar esse plano de negócio sempre que for necessário, junto com todos os cooperados. Isso é importante, é um documento que não precisa ficar lá ad eterno, né, para sempre, não. Ele pode ser alterado, ele pode ser melhorado. Então vamos ver, nessa dinâmica de abrir o negócio, quem que pode assessorar, ajudar a cooperativa a melhorar o seu plano. A gente trouxe aqui na última aula, e a gente quer relembrar, três empresas ou 3 outros órgãos que podem auxiliar a cooperativa: o SEBRAE, o SENAI, a incubadora. E o SEBRAE, ele atua especificamente no apoio à execução do plano de negócio. Na verdade, ele ajuda a elaborar o plano de negócio. O Senar, ele vai ajudar principalmente numa situação de famílias rurais, onde elas vão estar ali comercializando e melhorando a sua produção e melhorando também sua entrega, sua logística. E as incubadoras de empresa, elas podem funcionar dentro dos institutos, como a gente deu a ideia aqui, ou deu o exemplo aqui, como o Instituto Federal, ele tem algumas incubadoras e podem auxiliar na estruturação de uma empresa, pode auxiliar a estruturação de uma incubadora para fazer a consolidação desse negócio. Acho que o professor poderia trazer um pouco mais para a gente. Professora Leide, fazendo aí um complemento, não é, sobre essa assessoria possível do SEBRAE, do SENAR e das incubadoras de empresa, o SEBRAE, por exemplo, né, ele vai trabalhar na disponibilização de ferramentas, não é? Trabalhando, ensinando as cooperativas, atuando junto com as lideranças da cooperativa, os gestores, na implementação e na utilização de ferramentas de gerenciamento. Então, o SEBRAE, ele tem lá no site dele, para aquelas empresas cooperativas, empresas de todos os ramos que queiram ser parceiras, ele disponibiliza já um escopo, não é? Uma estrutura de plano de negócio, onde você vai alimentando as informações financeiras, de entrada, de saída, não é? Que vão dar todas os resultados possíveis, né, para tomar decisões nas análises financeiras. E assim na área estratégica, de marketing, não é? Então o trabalho do SEBRAE é bem bacana nesse sentido. O SENAR, ele vai trabalhar a extensão rural lá no campo, não é? Na produção especificamente, não é? Então, em todos os sentidos. E o que vai auxiliar para alimentar o plano de negócio que as cooperativas estão trabalhando junto com o SEBRAE. E tudo isso pode ser iniciado dentro de um ambiente de incubadoras de empresa, que é o que o Instituto Federal faz hoje muito bem, né, em vários dos seus campos, não é? E nós estamos sempre partindo dessa necessidade de conversar com todos esses setores quando o assunto é associativismo, cooperativismo, planejamento para as mesmas, professora. Muito bem. E a gente traz aqui, então, mas para que um plano de negócio? Para a gente conseguir todo esse apoio com esses 3 órgãos e outros órgãos mais, mas também para a gente conseguir apoio financeiro. Vamos relembrar como a gente pode conseguir financiamento para a nossa cooperativa? Vamos lá. Então, veja aí comigo que existem
pelo menos 4 fontes de financiamento interessantes que vocês podem buscar. O primeiro delas é economia pessoal, né? Economia junto com o familiar ou junto com amigos. Na verdade, aqui são pessoas que podem ingressar no seu negócio com recurso do FGTS, com recurso de empréstimo familiar. É lógico que a gente sabe que existem algumas complicações que podem surgir desse empréstimo, mas também podem auxiliar no início da cooperativa. Mas outro bem interessante também, investidor anjo. O investidor anjo são pessoas que têm capital e que gostam de investir, principalmente em negócios que tenham um fator de inovação ou que tenham um fator de sustentabilidade. Então é importante você ter um plano de negócio que oriente bem ou que alimente bem essas informações que podem ser resgatadas ou apoiadas por um investidor anjo. Um terceiro tipo de fonte de financiamento é o capital a fundo perdido. Existem algumas fundações, existem alguns órgãos que trabalham com editais e eles disponibilizam recursos para fazer melhorias em algumas organizações, eles disponibilizam recursos para que você implemente algum fator de inovação, algum fator de sustentabilidade dentro de negócios que também trabalham no âmbito social. E esse recurso ele não precisa ser devolvido, na verdade. O que precisa ser devolvido são ações, são atividades, são propostas, são ações concretas mesmo que foi realizado com esse recurso. Então é bem interessante, a gente tem algumas fundações, Fundação de Amparo ao Trabalhador, Fundação Estadual de Pesquisa, em alguns estados existem esse tipo de fundações que disponibilizam esses recursos. E um quarto tipo, vejam aí comigo, de financiamento são financiamentos a juros baixos, principalmente em bancos regionais. Aqui no nossa região, a gente pode lembrar, por exemplo, do Banco BNDES, o Banco da Amazônia, são bancos que trabalham, que operam com taxas de juro muito baixo e eles fazem também esse tipo de financiamento por meio de plano de negócio. E os planos de negócio que têm o fator de inovação e fator de sustentabilidade, principalmente voltado à questão ambiental, eles conseguem com mais facilidade inserir seus negócios nesse apoio financeiro também. É isso, professora. Além do apoio governamental, não é? Dos bancos governamentais, os bancos privados estão aí cada vez mais entrando nessa pegada, não é? Sobre a necessidade de fomentar, viabilizar os negócios em nível local e regional, né? Principalmente através de cooperativas. Quero aproveitar e deixar aqui os meus agradecimentos por ter feito parte desta equipe de trabalho na disciplina de plano de negócio e desejar a todos, mais uma vez, né? A todos os alunos e alunas, uma boa prova e sucesso na carreira de vocês dentro das cooperativas que vierem a atuar ou que vierem a constituir, professora. Que bom. Eu também já vou aqui começando a me despedir. Para mim foi uma satisfação passar por esse processo todo com vocês. E a ideia nossa, minha, do professor, da Tamires também, do Instituto Federal, é isso mesmo, é a gente trabalhar esse potencial que existe aí na sua região, que é você, né? Vocês que podem abrir uma cooperativa, que podem fomentar essa região, que pode melhorar a vida de outras pessoas e melhorar a sua própria vida. Então, espero que vocês carreguem esse sentido com vocês. E, no mais, foi muito bom trabalhar com todos vocês. Um abraço a todo mundo. Espero que vocês façam sentido tudo que a gente trabalhou na sua vida. E espero também encontrá-los em outra oportunidade. Até mais. Boa prova!
Educação à distância, mudando realidades.